A casa vazia, era assim que chamávamos. A cada dia que passava, aquela estrutura decaía um pouco mais. Parecia que todo mundo rejeitava ela, sabe? Ninguém queria morar lá. Parecia que ela tava ali, morrendo de pura solidão, porque não tinha uma família que realmente queria cuidar dela. Mas tudo isso mudou algumas semanas. Primeiro, vieram a equipe de limpeza e a equipe de renovação. Depois, veio a equipe de design de interiores. E os móveis que chegaram pareciam caros. Aqueles móveis super antigos, quase ancestrais. Não, sério, esse tipo de mobília eu só tinha visto naqueles filmes super antigos e preto e branco. É o tipo de coisa que um velho misterioso teria no seu castelo solitário. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Grita oi, Vitor, pro pessoal. Oi, gente! Hoje é dia de Creepypasta na Terra do Medo, uma historinha de terror. Eu espero que vocês gostem. Antes da gente ir pra história, eu queria fazer um pedido pra vocês. Manda pra gente pro contatonaterradomedo@gmail.com histórias de encontros misteriosos com extraterrestre que vocês tiveram. A gente quer fazer uma história dos inscritos, especial OVNIs, ETs e coisas de outro planeta. Vamos então continuar a história de hoje. Conforme os dias foram passando, dava pra ver que a casa tava ganhando vida aos poucos. Como se ela tivesse acordado depois de um sono super profundo, ela florescia de volta à sua beleza original. Eu ficava ali assistindo, fascinada, quase todos os dias esse processo de renascimento. Não, e é muito interessante como um grupo de pessoas que tem profissões completamente diferentes tem o poder de transformar uma casa que antes era super antiga, velha, abandonada, em uma casa bonita de novo. Mas todo esse tempo que eu fui vendo a casa sendo renovada, em nenhum dia eu vi a família que ia morar lá. Eles não apareceram uma vez sequer. Não, porque eu achava que quando você tá pagando por serviços tão caros de renovação e tal, pelo menos um membro da família tem que ir lá pra conferir se tudo tá conforme combinado, se tá do agrado de quem vai realmente morar lá. Mas isso não aconteceu. O meu pai tava na varanda, tomando um café e lendo um jornal, e eu falei com ele: pai, você sabe quem tá se mudando pra essa casa? Nem ideia, filho. Eu acho que é uma família super rica. Eu ouvi dizer, os vizinhos estão comentando, que eles pagaram uma fortuna pra esse serviço todo que tá sendo feito na casa. No fim das contas, ela nem tá tão vazia mais, né? Ele me respondeu agora soltando uma risada. Eu acho que sim. Mas você não viu ninguém por aí? O meu pai respondeu que viu um sujeito careca, todo de preto, carregando uma maleta. Talvez fosse alguém da família, mas ó, vou te falar, era um cara super esquisito, tá? Ele não tinha um pelo no rosto. Parece aquele tipo de pessoa que a gente ouve falar em teorias da conspiração. Meu pai disse, erguendo uma sobrancelha. Depois ele voltou a tomar o seu café e ler o seu jornal. Tem alguma coisa de errado nessa história toda, viu, pai? Sei não, consigo sentir que tem alguma coisa estranha. Eu não sei o que é, mas não sei, dá um arrepio. O meu pai não ligou pro que eu disse, ele só continuou lendo o jornalzinho dele. Eu voltei pra dentro da minha casa e eu não sei porquê, mas um calafrio subiu pela minha espinha. O que eu podia fazer era ignorar essa sensação que eu tive e eu consegui distrair lendo a minha última edição da minha HQ favorita e fiquei ali por horas. Quando eu finalmente levantei a minha cabeça, eu reparei que já tinha até anoitecido e minha mãe me chamou pra jantar. Antes de descer, eu olhei pela janela e pela primeira vez eu vi as luzes acesas na casa vazia. E então a silhueta de um garotinho passou correndo em frente à janela. Eu fui correndo até a cozinha para avisar para os meus pais que os novos vizinhos finalmente tinham chegado. Ai, gente, vocês não acham que a gente devia passar lá para dar um oi, boas-vindas? Eu perguntei animada para os meus pais, apontando para a casa do outro lado da rua. Não tinha nenhum carro na garagem e nenhum sinal de quando ou como eles tinham chegado. Eu tenho um pouco de torta de maçã na geladeira ainda, né? Sobrou um pouquinho. Se você quiser, a gente coloca num potinho e leva pra eles. Pra dar um oi pra eles. Disse a minha mãe enquanto ela escorria o macarrão na pia. Era a noite do espaguete à bolonhesa, um dos meus favoritos. A minha mãe era a melhor cozinheira que eu já tinha conhecido. O aroma ainda se espalhava pela cozinha e preenchia toda a casa. E quando eu percebi, ela já estava na porta, me esperando para cumprimentar os novos vizinhos. Bem, chegamos à varanda da frente e eu apertei a campainha. Uma mulher alta, magra,
abriu a porta. Ela estava usando um avental que estava todo manchado de gotículas vermelhas. Então eu pensei que provavelmente ela tinha tido algum acidente na cozinha. Aconteceu com a minha mãe diversas vezes, como por exemplo, às vezes ela ia apertar o pote de ketchup, apertava forte demais, ia na roupa dela, ou quando estava fazendo o molho de tomate, o molho costuma borbulhar bastante e aí acaba sujando de algumas gotinhas de molho de tomate a roupa. Oi, boa noite, nós somos os Buchanas. A gente mora bem ali naquela casa na frente. A gente só passou aqui pra trazer um pedaço de torta e dar boas-vindas pra vocês aqui do nosso bairro. A minha mãe disse genuinamente animada. A mulher, eu não sei, ela parecia meio desconfortável, sabe? Até quando ela olhou pra trás, assim, ela olhou meio desconfortável. Não assustada. Ela só parecia incomodada mesmo. Ela então começou a roer as unhas. Eu tava ouvindo um som baixo de metal ecoando dentro da casa. Não dava pra ter certeza se eles estavam comendo ou se estavam fazendo outra coisa. Oi, boa noite. Nós somos os Millers. Vocês vão até me desculpar porque esse não é um bom momento pra gente receber visitas. Nós acabamos de chegar... Nós estamos realmente exaustos. A gente já tava até indo pra cama. Sabe como é que é, né? Mudança, a gente veio de longe, é tanta coisa pra fazer. A gente tá realmente muito cansado. Ela disse isso tudo, mas ela não falava olhando diretamente pra gente. Ela falava tudo isso olhando pros lados. De repente, um cheiro muito forte, metálico, começou a sair de dentro da casa. E quando eu digo forte, gente, era forte mesmo, era intoxicante, era nauseante. Eu senti o meu estômago revirar. Eu fiquei olhando pros olhos dos meus pais e aquele olhar deles já me dizia tudo. Eles também estavam sentindo o cheiro, mas eles estavam ali tentando agir naturalmente. Ah, não, claro, a gente sente muito. Na verdade, a gente só queria passar aqui mesmo, dar boas-vindas pra vocês. Realmente, a gente não quer incomodar. Inclusive, tá aqui um pedacinho de torta que eu separei pra vocês. E aí, quando vocês estiverem mais tranquilos, mais com tempo livre, descansados, vocês passam lá na nossa casa, a gente bate um papo, se conhece melhor. A minha mãe disse, se desculpando e entregando o pote pra eles. Quem é, mamãe? Uma criança perguntou, tossindo. Ouvi passos correndo e se aproximando da porta. Um menino pálido, com cabelo tão negro quanto a noite, apareceu atrás da mulher. Ele olhou pra mim como se eu fosse a coisa mais estranha que ele já tinha visto em toda a sua pequena vida. Os seus olhos grandes e completamente escuros analisavam cada movimento meu, da minha cabeça até a ponta dos pés. Aquela sensação profunda de arrepio subiu pela minha espinha novamente. Os seus dedos estavam completamente sujos, com o que parecia terra por baixo das unhas. Eu me perguntei por que ele estava imundo, com as mãos sujas, se todo mundo da família já estava indo dormir. Richard, querido, por que você não tá na sua cama ainda? A mulher perguntou, acariciando a cabeça do menino pálido. Ele não desviou o olhar de mim por um segundo sequer. Ele apenas estava ali me encarando com os olhos vazios. Tão vazios quanto aquela casa estava antes deles chegarem. E então, do absoluto nada, ele saiu de trás da mãe dele, veio na minha direção e agarrou meu braço. Ele apertou com tanta força, mas tanta força, que ele cravou a unha na minha pele, até que ele rasgou ela. Nossa, doeu demais, até porque meu braço começou a sangrar, mesmo que pequenas gotículas, assim, tava saindo sangue. Você quer ser minha amiga? Disse ele, inclinando a cabeça. Eu recuei na mesma hora, sentindo um nó no estômago. Gente, tinha alguma coisa de muito errado com essa criança. Uma sensação estranha me dominou por inteira. Era como se o meu sangue estivesse fervendo nas minhas veias e como se o meu coração tivesse disparado no meu peito. Que isso, senhora? A gente só veio aqui dar boas-vindas pra vocês, pra sua família, e o seu filho ataca a minha filha? O meu pai falou já, irritado. Nossa, você me desculpa, o Richard tá doente esses últimos dias. Ele tá muito fraco, ele não tem comido. Richard, por favor, se desculpa com eles. Por favor, pela mamãe. Aquela mulher estranha pediu pro seu filho. O menino pálido apenas saiu correndo pra dentro de casa, sem dizer nada. É melhor a gente ir embora, vambora. Meu pai disse, irritado ainda. Tá tudo bem, pai, eu tô bem. Não aconteceu nada demais. Eu disse porque o ar tava denso. Dava pra ver a irritação ali no ar e eu queria acalmar as coisas um pouco.
Quando a gente chegou em casa, minha mãe me chamou até o banheiro e ela limpou as minhas feridas. É isso que dá a gente tentar ser acolhedor nesse bairro maldito. Não, fora que aquelas pessoas me deram calafrios. Eu tô até me perguntando se tem um homem naquela casa ou se são só aqueles dois que moram lá. Meu pai resmungou. Eu acho que eu vou pra cama, eu não tô me sentindo muito bem. Aquele garoto era estranho, né? Bem esquisito, peculiar. Eu disse, com a voz fraca. Sinto muito, Nick, eu não sabia que eles eram tão bizarros assim, disse a minha mãe gesticulando. Eu subi pro meu quarto com uma dor de cabeça horrível, aquelas dores de cabeça latejantes. Eu sentia a temperatura do meu corpo despencar, como se eu estivesse congelando. Era uma hipotermia repentina. Eu demorei muito pra pegar no sono. Eu tava sentindo calafrios. Aí, de repente, vinha uma febre ardente e eu ficava nesse ciclo. Eu fiquei me revirando de um lado pro outro da cama até finalmente conseguir pegar no sono. Eu tive vários pesadelos essa noite, mas eu não consigo me lembrar de nenhum precisamente. Tudo o que eu sabia sobre esses pesadelos é que eles eram profundos e sombrios. Alguma coisa que parecia pertencer ao reino do que é profano e sobrenatural. Algo que não deveria existir. No meio da noite eu sentia a temperatura do quarto caía ainda mais. Eu tava meio adormecida, até que uma sede abrupta muito forte me atingiu. Eu acordei completamente, só pra perceber que eu não tava mais no meu quarto. Eu tava em algum tipo de porão diferente, esquisito, e a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. O lugar era completamente escuro. Tudo que eu conseguia ouvir era o som de alguma coisa sendo esmagada, uma respiração profunda, pesada e rosnados. Você não respondeu a minha pergunta, disse uma voz vinda da escuridão. Eu senti uma enxurrada de emoções negativas dentro do meu coração. Então eu consegui ver uma silhueta pequena e curvada. Aquela criatura estava bebendo algum tipo de líquido espesso dentro de um pote de vidro. Bebendo, engolindo, como se fosse a besta mais sedenta viva na terra. Seus olhos brilharam no escuro, fixos em mim. Ele rosnou novamente e atirou o pote no chão. Então ele saiu das sombras, aparecendo na luz do luar que entrava timidamente por uma das janelas do sótão. Aquele horror que estava diante de mim me olhava com o olhar de quem olha para uma presa fácil. A besta à minha frente me lembrava o garoto de hoje à tarde, mas ele tinha mudado. Tinha se transformado em alguma coisa primitiva, a sua verdadeira face. Aquele líquido carmesim espesso cobria os seus dentes afiados como navalhas e os seus lábios. Ele soltou um guincho estridente enquanto saltava para cima de mim. Aquela criatura aparentemente frágil tinha uma força sobre-humana e me imobilizou contra o chão com uma facilidade. Eu te trouxe aqui pra gente fazer uma amizade, mas sabe, eu só posso sair à noite. A besta disse com uma voz cortante que causou um zumbido terrível na minha cabeça. Que a partir de agora você só vai poder sair à noite também. E ele cravou os dentes na minha garganta. E eu sentia o meu sangue deixando o meu corpo. Eu sentia a vida me deixando também. Eu não era mais um ser humano. Aquela coisa tinha me transformado. Por favor, para! Eu dizia, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ai, você é fraca demais. Você não é digna desse presente que eu tô te dando. O monstro disse. Então ele me pegou pelo pescoço e me jogou na direção da janela com uma única mão. Farpas e estilhaços me acompanharam na queda até o solo lá fora. E no chão, eu senti o meu corpo mudar. Eu sentia novos dentes nascendo, substituindo os antigos. Eu conseguia ver mais cores flutuando à noite. Meus sentidos se aguçaram e agora eu conseguia ouvir 1000 batimentos cardíacos a quilômetros de distância. Eu comecei me alimentando do sangue de pequenos animais, mas isso só me mantinha alimentada por algumas horas. Eu tinha que sobreviver. Eu tinha que viver mesmo estando morta. Eu precisava me alimentar. Eu precisava de sangue fresco. Os meus pais, eles devem estar com o coração partido. Eu visitei eles algumas noites, só pra assistir eles dormindo. Eu deixei um bilhete dizendo que eu sentia muito por ter ido embora. Eu não queria de forma alguma que eles conhecessem o monstro que eu me tornei. E a partir de então, eu decidi não visitar eles mais. Eu mal conseguia me controlar pra eu não me alimentar deles toda vez que eu tava dentro daquela casa. Deus sabe pra onde essa vida vai me levar. Se é que dá pra eu chamar isso de vida. A história de vampiro.